Capítulo 15. Técnica da imortalidade. O brilho da lua iluminava todo o pico da nuvem perfumada da seita Rio Espiritual, dispersando-se pelas brumas que cobriam o ambiente, e fazendo com que a cena inteira se tornasse espetacularmente bela. Cerca da metade da borda leste da montanha, no final de um caminho lateral, existia um pátio de residência. O pátio em si era tão grande como um campo, e estava cheio com a fragrância delicada de flores e plantas. A residência em si era uma cabana de madeira, completa com uma mesa e uma cama no interior, todos os quais foram feitos de algum tipo de madeira de cor magenta que soltou um aroma encantador e perfumado. Este lugar era muito superior a qualquer coisa no distrito dos servos. O campo do pátio estava limpo e pronto para o plantio. Havia até um poço em um canto. Bai Xiaoxun olhou em volta para a cena iluminada pela lua, e seus olhos cintilaram com satisfação. Os discípulos da seita externa são discípulos oficiais da seita Rio Espiritual, então, naturalmente, eles obtêm uma compensação muito melhor do que os servos. Esta residência realmente não é tão ruim. Embora, eu me lembre do irmão mais velho dizendo que os discípulos de seita inferior vivem nas cavernas do imortal. Eu me pergunto como eles são. Bai Xiaoxun olhou para o topo do pico da nuvem perfumada. Somente discípulos de seita interna se qualificaram para viver na metade superior da montanha. Depois de um tempo, ele voltou para a cabana de madeira, onde se esticou preguiçosamente em seguida, tirou sua bolsa de armazenamento. Depois de acariciá-lo com cuidado, uma garrafa de comprimidos medicinais apareceu na frente dele, bem como uma vara verde de incenso. Uau, essa coisa é incrível, ele pensou, esfregando o saco de armazenamento carinhosamente. Depois de um momento, seus olhos pousaram na garrafa de comprimidos medicinais e no incenso verde. A garrafa de pílula tinha um rótulo, sobre o qual estavam escritas as palavras condensação do espírito. Quanto ao incenso, as palavras ascensão verde foram esculpidas no lado. Ele havia recebido coisas semelhantes quando se tornará um servo. O consumo de tais pílulas aumentaria sua base de cultivo, e inalar a fumaça do incenso traria um efeito semelhante. Usá-los como estão seria um grande desperdício. Seria muito melhor usar o aprimoramento do espírito neles primeiro. Talvez eu pudesse usá-los para romper um gargalo na minha base de cultivo. Depois de refletir um pouco sobre o assunto, ele tomou sua decisão. No entanto, ele só tinha lenha de uma cor na mão, então ele decidiu descer a montanha na manhã seguinte para obter algo melhor. Tendo decidido o que faria, ele sentou-se de pernas cruzadas e começou a meditar. Quando chegou ao seu cultivo, ele nunca desistiu. Embora seu progresso tivesse desacelerado recentemente, ele ainda gastava tempo todos os dias na cultivação. Toda a finalidade de praticar o cultivo era viver para sempre, então é claro que ele se apegaria a ele. A noite passou sem incidentes, e logo amanheceu. A luz do sol atravessava a névoa, fazendo parecer como se valiosos tesouros estivessem descendo. Bai Xiaoxun estava cultivando a noite toda. Ele abriu os olhos, vestiu a roupa do discípulo da seita, e saiu apressadamente da cabana para encontrar o pavilhão das escrituras que o irmão o havia mencionado no dia anterior. O pavilhão das escrituras estava distante de sua própria residência, do outro lado da montanha. Levou cerca de 1 hora de caminhada antes de ver um aglomerado de torres de pagodas ao longe. Elas irradiavam uma luz cintilante e enviavam uma pulsante pressão em todas as direções. Ele encontrou muitos outros discípulos da seita, todos os quais estavam se movimentando ocupadamente. Quando perceberam que Bai Xiaoxun estava apenas no terceiro nível de Qi de condensação, eles o ignoraram completamente. Bai Xiaoxun não se importou, mas considerando que a maioria dos discípulos que ele encontrou tinham bases de cultivo muito mais altas que as suas, ele continuou com cautela. Havia até mesmo alguns que ele encontrou cujas bases de cultivo eram tão altas que eram indecifráveis. Aqueles que sempre tinham multidões de outros discípulos agrupados em torno deles, rindo e conversando entre si enquanto caminhavam. Quanto mais chegava perto do pavilhão das escrituras, mais discípulos ele via. Assim que ele estava prestes a entrar na área do edifício, um feixe de luz voou para baixo em direção à área de um dos picos distantes das montanhas. Dentro desse feixe de luz, era possível ver um jovem de pé em um disco voador, que circulava em torno do pico da nuvem perfumada antes de voar distantemente para trás. Esse é a Qiandagem do Tribunal da Corte. Irmão Sênior Qian. O irmão Sênior Qian é um discípulo da seita interna, e também é um membro do Tribunal da Corte. Ele é famoso. Ouvi dizer que ele está no grande círculo do 8º nível da condensação de Qi, e tem acesso a itens de voo temporário. Estou com tanto ciúme. Bai Xiaoxun também olhou com ciúmes. Depois que Qiandajun desapareceu, ele suspirou. Um dia destes, quando eu puder voar, todos os dias vou passar um tempo voando em círculos em torno do pico da nuvem perfumada. Murmurando para si mesmo com antecipação, ele começou a forçar seu caminho através da multidão em direção ao pavilhão das escrituras. O prédio era enorme. O primeiro andar estava completamente vazio, exceto por uma longa mesa. Atrás da mesa tinha um velho sentado com os olhos fechados em meditação. Todos os discípulos que queriam passar por ele colocavam um medalhão de identidade sobre a mesa. Depois que emitisse uma luz brilhante, passavam respeitosamente. Imitando todos os outros, Bai Xiaoxun colocou o medalhão de identidade sobre a mesa. Levou apenas um momento para que brilhasse, logo após ele pegou de volta e seguiu os outros discípulos até as escadas para o segundo andar. Este andar estava cheio com inúmeras prateleiras, que eram embalados com pergaminhos de jade ou o rolo de bambu ocasional. Todos eles cintilavam com luz brilhante, tornando o segundo andar do pavilhão das escrituras um lugar extraordinário. Vendo outra escada mais ao longe, Bai Xiaoxun olhou ao redor e então caminhou. No entanto, quando ele tentou pisar nela, seu pé saltou para trás. Um jovem estava sentado ao lado, com as sobrancelhas retas e um rolo de bambu na mão. Quando percebeu o que estava acontecendo, olhou para Bai Xiaoxun. Bai Xiaoxun fez expressão como estivesse encantado e, curiosamente, perguntou ao jovem, irmão sênior, quais qualificações necessárias para subir lá? O que? Você é novo aqui, o jovem respondeu lentamente. Você tem que estar no 5º nível de condensação de Qi para ir até lá. Com isso, ele continuou a ler o pergaminho de bambu. Bai Xiaoxun poderia dizer que o jovem não queria ser perturbado. Esquecendo-se do terceiro andar, começou a passear pelo segundo andar.
Ocasionalmente, ele pegava uma folha de jade para examinar, ou olhava alguns rolos de bambu. Ele viu todos os tipos de diferentes técnicas mágicas, tudo isso parecia muito emocionante. Depois de um tempo, ele encontrou um pergaminho de jade da arte controle do caldeirão que violeta. Ele tinha descrições e imagens do quarto ao 8º nível. Rapidamente agarrou-a e depois continuou a passear. O tempo passou, e logo a noite se aproximou. Bai Xiaoxun tinha procurado em cerca de 70% de todo o segundo andar, e agora, a multidão estava diminuindo. Estes 8 parecem realmente incríveis, e ele pensou, olhando por cima de suas seleções. Um deles era um pergaminho de bambu, um tanto dilapidado, mas algo que fazia com que os olhos de Bai Xiaoxun se alargassem com excitação no momento em que o viu. Técnica da imortalidade. Ele respirou fundo enquanto examinava a introdução à técnica. Aparentemente, cultivar essa técnica até o último grau deixaria uma pessoa imortal e também seria capaz de viver para sempre. Arfando, ele examinou o nome da técnica mais uma vez, e então decidiu que essa seria a sua escolha. Ele havia começado a praticar o cultivo com o propósito de viver para sempre, então encontrar uma técnica como aquela quase fazia parecer que eles estavam misteriosamente conectados pelo destino. Rindo alegremente, segurou o rolo de bambu em sua mão enquanto descia as escadas. De volta ao salão principal do primeiro andar, o velho ainda estava sentado atrás da mesa, com os olhos fechados, olhando exatamente como antes. No entanto, assim que Bai Xiaoxun colocou o pergaminho de jade da arte controle do caldeirão que violeta e o pergaminho de bambu da técnica da imortalidade sobre a mesa, os olhos do homem lentamente se abriram. Ele olhou Bai Xiaoxun de cima a baixo, o que deixou Bai Xiaoxun tremendo. O olhar do homem parecia um relâmpago. Suando frio, Bai Xiaoxun imediatamente demonstrou uma expressão mais respeitosa. Felizmente, o velho rapidamente olhou para o medalhão de identidade de Bai Xiaoxun. Os discípulos recém-promovidos podem pegar uma cópia dos 8 primeiros níveis da arte controle do caldeirão que violeta, disse o velho lentamente com sua voz rouca. Eles também podem selecionar uma técnica de sua escolha. Então seus olhos repousaram sobre o pergaminho de bambu da técnica da imortalidade, e ele franziu a testa ligeiramente. Embora o nome desta técnica soe surpreendente, ela está incompleta. Além disso, quanto mais você cultivá-la, mais difícil se torna. A dor é tão dolorosa que as pessoas comuns não podem suportá-la. Mesmo a maioria dos discípulos da seita interna não puderam cultivá-la com sucesso. A maioria desiste. Está aqui no pavilhão das escrituras há algum tempo. Tem certeza que quer essa arte mágica tão peculiar? O velho olhou para Bai Xiaoxun. Depois de ouvir as palavras do velho, Bai Xiaoxun teve a sensação de que essa técnica estava esperando há anos por ele. Depois voltou a pensar nas palavras imortal e viver para sempre, seu sangue parecia ferver. Ele imediatamente respondeu, Senhor, eu definitivamente a quero muito. O velho não disse mais nada para dissuadi-lo. Ele acenou com a mão direita, enviando 2 folhas de jade em branco voando para fora. Depois que as cópias foram feitas, ele as entregou a Bai Xiaoxun, então não lhe deu mais atenção e voltou a meditar. Bai Xiaoxun pegou as folhas de jade. Com os olhos brilhando de ansiedade, saiu do pavilhão das escrituras e voltou para seu pátio de residência. Quando voltou, já era noite. Mais uma vez dentro de sua cabana de troncos, sentou-se de pernas cruzadas, respirou fundo e pegou a folha de jade com a técnica da imortalidade. Então ele circulou sua energia espiritual e enviou-a para o pergaminho de jade. Depois de fechar os olhos, o mágico encantamento da técnica apareceu em sua mente. Uma hora mais tarde, ele abriu os olhos novamente, com uma expressão pensativa no rosto. Assim como o velho tinha dito, a técnica da imortalidade estava incompleta. De acordo com a descrição, a técnica era cultivada de 2 maneiras, internamente e externamente. E se dividia mais ainda nos aspectos externos da pele, músculo e tendão. Os aspectos internos eram ossos e sangue. Quanto a esta versão incompleta, ela continha apenas a técnica de cultivo da pele. Além disso, o método de cultivo realmente parecia ser um tormento. Além disso, cultivá-lo exigia uma enorme despesa de recursos. No entanto, havia várias magias secretas listadas dentro que parecia quase inacreditável. Por exemplo, havia uma chamada de aperto destruidor de pescoço que era supostamente imbatível. Bai Xiaoxun hesitou por um momento, depois olhou mais uma vez para as palavras imortal e viver para sempre. Finalmente, seus olhos se encheram de determinação, ele seguiu a descrição da informação, usando ambas as mãos para golpear várias posições em seu corpo. Bai Xiaoxun estava focado em não morrer e viver para sempre de uma forma que superou completamente as outras pessoas. Portanto, ele fez exatamente como a técnica exigia, e socou-se a noite inteira. No dia seguinte, seu corpo inteiro estava dolorido. Não importava se ele se levantava ou se sentava. Até mesmo levantar o braço doía. Mas, ele apertou os dentes e continuou a fazer como o manual da técnica instruía, e forçou-se a se mover. Vovô. Relaxe então flexione. Flexione, então relaxe. Ele disse, repetindo uma das linhas da técnica enquanto ele pulava continuamente pelo pátio. Ele soltava um grito miserável após o outro, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Finalmente, apertou os dentes, pegou algumas pedras espirituais e desceu a montanha. Ele descobriu que, se ele tinha que se mover, ele poderia muito bem sair e comprar as plantas medicinais de que precisava para obter a pílula da longevidade. Isso seria muito melhor do que ficar somente se exercitando em seu pátio. Logo, numerosos discípulos da seita exterior do Pico da Nuvem Perfumada presenciaram uma visão muito estranha. Havia um jovem de rosto sujo pulando continuamente de uma forma muito estranha. Ele também estava chorando tão alto que parecia que seus pulmões estavam eufóricos. Bai Xiaoxun não queria gritar, mas a dor era demais. Na verdade, doía tanto que ele tinha certeza de que mesmo não se mexendo também faria mal. No entanto, tudo o que ele tinha que fazer era pensar nas palavras imortal e reviver para sempre, e ele continuaria com uma determinação viciosa. E assim ele continuou todo o caminho até o mercado fora da seita.
Tremendo, ele comprou todas as plantas medicinais de que necessitava, assim como uma lenha de uma só cor. A lenha de 2 cores era muito mais cara, então ele só comprou uma peça. Depois disso, ele ficou sem pedras espirituais. Batendo os dentes, ele voltou para o escritório de missões e entregou a missão que tinha pegado quando ainda era um servo. Em contrapartida, ele adquiriu a pílula da longevidade. A pílula era amarela, quase tão grande quanto seu polegar, e emanava um aroma medicinal estranho. Ele olhou para a pílula, seu corpo ainda queimando com tanta dor que mal conseguia falar. O suor espalhava-se sobre ele, embebendo-o completamente. Ainda batendo os dentes, ele voltou a subir os degraus do pico da nuvem perfumada, deixando um rastro de suor para trás. Ele ganhou alguns olhares surpresos e até mesmo cínicos de outros discípulos da seita exterior. Afinal, ele estava suando muito além do normal. Ele realmente não tinha certeza do que estava acontecendo. Quando voltou para seu pátio, estava no meio da noite. Assim que entrou, desabou no chão, inconsciente. Apesar de ter desmaiado, a dor o acordou várias vezes durante a noite. Quando a luz do amanhecer se espalhou pelo céu, ele acordou e percebeu que a dor tinha desaparecido. Um ciclo menor incompleto, pensou, lembrando a introdução da técnica. Se ele pudesse passar um dia e uma noite inteiro sem desmaiar, seria um ciclo menor completo. Se ele pudesse completar 81 ciclos menores, isso contaria como uma circulação menor. Depois disso, sua pele seria mudada, e chegaria a um ponto em que o processo não seria tão doloroso. Se a técnica fosse simples, todo mundo faria isso, então todo mundo seria capaz de viver para sempre. Quanto mais difícil for, mais eu vou cultivá-la. Então eu realmente serei imortal e capaz de viver para sempre. Seus olhos se encheram de determinação, sua obsessão de viver para sempre era forte, e tinha atingido um nível verdadeiramente sincero. Agora que seu corpo não doía mais, ele pegou a pílula da longevidade e a estudou. Ele estava prestes a comê-la quando, de repente, ele pareceu se lembrar de algo. Olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava olhando, ele correu para sua cabana de madeira e executou um gesto de encantamento com a mão direita, fazendo com que a panela de tartaruga aparecesse. Consumi-lo desta maneira seria um grande desperdício. A melhor coisa a fazer é comê-lo depois de fazer um aprimoramento espiritual. Lambendo os lábios, ele produziu a chama de 2 cores com a lenha e acendeu-a sob a panela de tartaruga. Imediatamente, o tronco explodiu em chamas, e momentos depois, tornou-se cinza. Ao mesmo tempo, 2 desenhos brilhantes apareceram na panela de tartaruga. Depois de um momento de hesitação, ele colocou a pílula da longevidade dentro da panela. Quase assim que o remédio espiritual entrou na panela, uma luz prateada brilhou. Tendo experimentado isso antes, a expressão de Bai Xiaoxun não mudou em nada, e ele continuou a olhar para a panela. Depois de um momento, a luz prateada desapareceu e, surpreendentemente, 2 desenhos prateados puderam ser vistos na pílula da longevidade. O aroma medicinal que flutuava para fora dela era agora muito mais forte do que era antes, tão forte que um mero espirro animaria os espíritos. É muito ruim não ter nada para fazer uma chama de 3 cores. Ele pegou o remédio espiritual e o colocou em sua boca. No instante em que se derreteu, transformou-se em uma corrente escaldante que varreu seu corpo. Bai Xiaoxun sentiu sua mente ressoar, e seu corpo parecia uma fornalha. No entanto, mesmo enquanto ele era consumido pelo calor, os cabelos brancos em sua cabeça tornaram-se negros novamente. Uma forte onda de força vital o reabasteceu, e depois de um momento, ele pôde dizer que era ainda mais forte do que antes. Um pouco de sangue escorria pelo seu nariz. Sucesso, ele pensou arregalando os olhos. Ele imediatamente começou a cultivar a arte controle do caldeirão que violeta, mas descobriu que havia pouca diferença. Afinal, essa medicina espiritual reabasteceu a energia vital, não a energia espiritual. Mais sangue saiu de seu nariz, e a corrente escaldante dentro dele se expandiu. Ele sentia-se como se fosse uma bola inflável que estava à beira de estourar. Um sentimento de espanto o dominou. Na verdade, o resultado por realizar um duplo reforço na medicina espiritual garantiu que o resultado superasse amplamente qualquer coisa de antes, e foi muito mais valioso. A base de cultivo de Bai Xiaoxun, que estava no 3º nível de condensação de Qi, simplesmente não conseguiu aproveitar isso. Nesta perigosa junção, ele de repente pensou na técnica da imortalidade. Ele imediatamente saltou para cima e começou a bater em si mesmo tão duro quanto podia. Ouvia sessões de estalo e a corrente escaldante começou a ficar mais clara. Bai Xiaoxun não se atreveu a parar. Não tinha se passado nenhuma hora e a corrente desapareceu completamente. Ele estava com tanta dor que caiu no chão, ofegando por ar. No entanto, ele parecia mais animado do que nunca, e seus olhos reluziam com um intenso brilho. Tem algo a ver com o aprimoramento espiritual, mas o principal foi a medicina espiritual. Ela é extraordinária. Pode aumentar a energia espiritual e pode aumentar a longevidade. Bem, eu me pergunto se há um tipo de remédio que pode fazer as pessoas viverem para sempre. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais animado ele ficava, e mais reluzentes seus olhos ficavam. O pico da nuvem perfumada treina boticários. Bem, então vou me tornar um boticário. Eu vou fazer uma pílula viva para sempre e nunca morra. Bai Xiaoxun começou a arfar, sua ambição para conseguir a medicina espiritual atingiu um nível desconhecido. Continua no próximo capítulo.